Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, em Efésios 4:11. Aleluia! Glória a Deus! Nós sabemos que a vida com Jesus, ela é uma vida cheia de surpresas. É uma vida como se você estivesse numa montanha-russa. Né? Pensa naquela montanha-russa, na maior que você já ouviu falar, que você talvez nem tenha ido ainda, mas a vida com Jesus é uma montanha-russa, porque você vai viver experiências que você jamais imaginou viver. Você vai viver experiências que você já está esperando viver, mas Deus vai te colocar em lugares também, em situações, que você vai sentir um frio na barriga, como eu estou sentindo agora. Amém? Mas eu tenho certeza que será um momento muito gostoso, um tempo muito legal na sua vida. Bom, vamos ler Efésios 4, 11, do 11 ao 13, que diz o seguinte: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Bom, ontem, dia 5 de maio, exatamente no dia 5 de maio, eu completei 36 anos que eu me converti. Ô, glória! É muito chão, né? E eu fiquei pensando nisso, falei, gente, que privilégio o Senhor me pedir para falar sobre o chamado, exatamente nessa época, né? E em outubro vai fazer 36 anos que eu me batizei. Então, foi no mesmo ano em que eu me converti. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre o chamado. E a gente sabe que nós não vamos entender imediatamente o chamado. Mas Deus tem um plano para todos nós. Não existe ninguém que não tenha um chamado específico. Deus não te trouxe para a igreja, Deus não te fez convertido, Deus não te chamou simplesmente para ficar sentado no banco. Então, Ele quer te mostrar, por meio do Espírito Santo, qual é o plano dEle para a sua vida. E o nosso propósito, o propósito de vida, o nosso chamado, normalmente Deus vai usar os dons que nós temos. Ele vai usar as nossas habilidades, mas também, aquilo que você pensa que você não pode fazer, o Espírito Santo vai colocar dentro de você, porque Ele é poderoso para fazer isso. Amém? Então, não importa qual seja o seu chamado individual, todos nós somos chamados para o ministério de alguma forma, como diz o texto de Efésios 4. Então, o texto de Efésios 4, ele fala sobre os 5 ministérios, e nós vamos fluir, nós podemos fluir nos 5 ministérios. Nós podemos fazer um pouquinho de cada um deles, mas vai ter um ministério bem específico para a sua vida. Então, você pode, por exemplo, ser um grande juiz, e talvez você não vai ser um pastor, talvez você não vai ser um mestre, mas Deus vai te usar como um missionário, como um evangelista no seu trabalho. E muitas das vezes, as pessoas estão no lugar errado. Muitas das vezes, Deus te chamou para ser um grande evangelista na sua escola e você está querendo ir para a África. Por isso que você precisa entender muito bem qual é o seu chamado, para você não estar ocupando um lugar errado. Porque quando você ocupa o lugar errado, você não vai fluir como Deus quer que você flua. Então, talvez você pretende aí, né, ser um pastor, né? E, amém? Pode ser que você tenha todo o dom de ser um pastor e que Deus te chamou. Mas se você insistir num ministério que Deus não te chamou, não vai dar certo. Então, a grande dúvida da maioria dos cristãos é qual é o meu chamado principal. E às vezes as pessoas deixam de compreender qual a vontade de Deus para as suas vidas e ficam
muito preocupadas com o final do propósito, do chamado. Então, Deus te dá uma palavra, Ele fala, olha, você vai ser um grande missionário na África. E você começa a focar no fim, lá onde está lá o seu chamado. E aí, o que acontece? Você para de focar no que Deus está te pedindo aqui e agora. Então, muitas pessoas ficam muito preocupadas com a vontade final, que elas não fazem aquilo que Deus quer que faça agora. Amém? Então, eu acredito que a vontade de Deus na nossa vida, ela é progressiva, ela acontece progressivamente. Então, quando Deus falou comigo, eu vou te levar às nações para curar mulheres. Talvez a gente pense assim, poxa, semana que vem eu vou tirar o visto, tirar o passaporte, e na outra semana Deus vai estar me levando às nações. Claro que não, né? Existem coisas a se cumprir, a se obedecer no caminho, até eu chegar no projeto que Deus me colocou, que Deus falou comigo. Então, por exemplo, se Deus me dissesse tudo o que Ele ia fazer na minha vida, o que ia acontecer na minha vida até hoje, talvez eu não estivesse aqui hoje. Então, quando Deus promete algo para a sua vida, Ele não te conta o que vai acontecer no caminho, é uma surpresa. Então, você aceita, mas você aceita na surpresa. É como o casamento. O casamento é um tiro no escuro, gente. Tem pessoas que se casam e ela vai descobrir a realidade do casamento no trajeto do casamento. Então, você vai vendo as coisas durante a sua jornada no casamento. E ali você vai decidir, você vai tomar as suas decisões sobre o que você vai fazer com aquilo que você está descobrindo. E o chamado é a mesma coisa. Então, talvez se Deus tivesse dito para mim assim, olha, Elaine, eu quero você no chamado, eu quero você como uma pastora de uma igreja cheia de jovens, eu vou te colocar lá ministrando para esses jovens, mas você vai ter que passar por alguns caminhos. Por exemplo, em 2014, eu vou colocar uma doença em você, uma esclerose múltipla, e você vai ficar muito doente, depressiva, vai ter que tomar medicamento e você vai querer morrer. Em 2022 também, o seu marido vai ter um câncer no rim, ele vai passar por uma cirurgia muito difícil e quase morrer. Os seus filhos também, você vai ter 2 filhos e os seus filhos vão se desviar por um tempo. Será que se você ouvisse essa história, você queria o ministério? Você queria estar aonde está? Então, Deus é um Deus inteligente. Então, Ele te chama para o propósito, mas Ele não te conta tudo que vai acontecer no caminho, porque senão, provavelmente, nós vamos desistir. Provavelmente, eu diria, passa de mim esse cálice, mesmo que seja a tua vontade. Amém? Então, conhecer a vontade de Deus é obedecer o mandamento dEle hoje e agora. Você precisa estar atento àquilo que Deus está te falando hoje. Esquece lá o final. Obedece aos poucos. E cada passo que você dá em obediência, Ele vai te projetando, Ele vai te alinhando para aquilo que Deus designou para você. E você vai conhecendo a vontade de Deus na caminhada da obediência. Então, por exemplo, eu me converti aos 18 anos. E eu me converti, não foi ouvindo a palavra. Eu tive uma experiência muito complicada em relação a um centro espírita, e eu fiquei com muito medo daquilo, e eu acabei me entregando a Jesus, né, nessa época. E eu me converti, 3 meses depois, eu comecei a namorar com o William já tinha um chamado para o ministério, e aí, com 11 meses, nós nos casamos. Então, foi muito rápido, eu me converti, 3 meses depois eu comecei a namorar com o William, com 11 meses eu me casei. Detalhe, para vocês, jovens que ainda não se casaram, jamais decida pelo marido antes de decidir pelo seu ministério. Não escolha um marido que não tenha o mesmo ministério seu. Não escolha uma esposa que não tenha o mesmo ministério seu. Não adianta a sua esposa querer ser uma pastora local e você quer ser missionário na China, não vai dar certo.
Então, decida o seu ministério primeiro e fique de olho nas meninas que têm o mesmo ministério. Ore, peça a Deus para colocar no seu caminho as pessoas certas, amém? Vocês entenderam isso? Fica de olho aí, né, gente? Então, eu não tinha noção, quando eu me casei com o William, eu não imaginava o que era ser um pastor, eu era nova convertida. Estava começando a minha vida cristã. E aí, eu resolvi me casar com ele, ele foi para o seminário e eu continuei a fazer o que me dava prazer. Eu cantava na mocidade, eu cantava no coral, eu dirigia louvor na Sociedade de Senhoras, gente, uma menina de 20 anos dirigindo louvor, no gogó, gente, não tinha instrumento não, era um microfonezinho e umas 10 mulheres assim, eu ministrando louvor. E aí eu fui levando a minha vida e o William entrou para o seminário e foi estudar. Agora, o William foi consagrado em 1992. E a gente já tinha os nossos 2 filhos, quando ele foi consagrado, mas eu não tinha noção de ministério para mim. Eu achava que o ministério era só dele. E aí, com o passar do tempo, eu era da Igreja Batista do Tirol, eu entrei para a coreografia. Gente, eu não sei como eu fui entrar para a coreografia. Pensa numa menina morta, bicho do mato, tímida, que não conseguia conversar olhando nos olhos das pessoas, mas eu amava dançar. A minha família, a família dos meus pais, todos eles gostam muito de dançar. Então, eu acho que era o que tinha dentro de mim, e eu assumi um grupo de dança que durou em torno de 8 anos, mais ou menos, com a minha liderança. Gente, foi um tempo tão maravilhoso, tão maravilhoso. Foi um tempo onde Deus me mostrou o que é ser líder, me mostrou como cuidar das pessoas. Ali Deus me treinou, ministerialmente Deus me treinou. E eu acredito, mas eu ainda não acreditava num ministério para a minha vida. Então, eu sempre andei na sombra do William. E o William nunca me forçou a nada. Então, as pessoas falavam, Elaine, você precisava ser uma pastora na igreja. Mas eu não tinha uma convicção disso. Eu via as pessoas falando, mas eu não tinha uma convicção. Até que, 2021, nós fomos chamados para assumir a Igreja Batista da Paz. E, gente, pensa numa pessoa que estava super satisfeita com o ministério de dança, ter que abrir mão do ministério de dança e vir por uma igreja que tinha um grupo de coreografia, mas eram adolescentes. E eu cheguei aqui, nós éramos 32 pessoas só, e eu vim para cá com o meu coração sangrando, porque eu amava o grupo de dança, eu amava o que eu fazia, eu já tinha entendido, uau, esse é o meu chamado, eu estou no lugar certo, e quando estava dando tudo certo, Deus me tira de lá. E eu vim para cá, e eu lembro que a coreografia, às vezes, vinha dançar aqui, e eu subia para a galeria e chorava, e falava, Deus, eu queria estar lá na coreografia. Mas eu comecei a entender também que era o tempo de Deus, e que Deus estava forjando o meu caráter, me dando, corda para algo maior. Então, eu tentei fugir de várias maneiras do ministério. Quando eu cheguei aqui na Igreja Batista da Paz, foi o lugar onde Deus fez arder mesmo o meu coração em relação ao ministério pastoral. Mas até chegar a esse momento, eu tentei fazer um mundo de coisas, gente. Então, eu trabalhei com a minha sogra na loja de noivas, eu fazia produção de noivas, arranjo de noiva, eu bordava vestido de noiva, mas nunca ia para frente, nunca me dava um prazer. Então, eu já tive salão de beleza, gente, já fui professora de educação física, já fui motorista de van escolar, já tentei de tudo que vocês imaginarem. Mas eu não tinha satisfação. Por quê? Porque eu estava no lugar errado, plantada no lugar errado. E o mais interessante, gente, que Deus é um gentleman. Deus é lindo. E Ele não me forçou a nada. Ele dava corda. Ele falava, vai, experimenta. E aí, quando eu via que não dava certo, eu tentava outra coisa. Mas aí chegou um tempo em que nós conhecemos o pastor Eibe e a pastora Andréia. E eu me lembro que nós fomos almoçar com eles, e a pastora Andréia, sentada, conversando comigo,
Eu perguntei para ela, pastora, eu não consigo acreditar que quando meu marido tem um chamado para o ministério de pastor, eu também tenho esse chamado. A senhora acredita nisso? E ela falou algo comigo que o William já vinha falando há tanto tempo. E hoje o William até fala assim comigo assim, eu não consigo entender, eu falei isso com você uma vida inteira. Eu falei, amor, a revelação caiu naquela hora, né? E aí ela falou comigo, Elaine, quando Deus chamou Abraão e falou com ele que ele seria pai de multidões, o milagre viria de Sara. Sara era a parte fundamental para o cumprimento da promessa. Então, não quer dizer que você precisa ser uma pastora de altar e tudo mais, mas você é uma pastora junto com ele. Você vai estar junto com ele no ministério. Ele precisa de você para aconselhar as mulheres, para visitar os casais. Ele precisa de você em relação às mulheres da igreja. Então, eu acredito muito que o ministério de Abraão não poderia ser com outra pessoa, a não ser que Sara. Tanto é que eles tentaram com Agar e deu uma maior confusão, né? E eu falei, mesmo, pastora? Então eu acho que eu vou ser uma pastora. Então, vamos lá. Todo chamado repousa sobre uma promessa. Não esqueça essa frase. Escreva na sua Bíblia. Toda promessa repousa sobre... Todo chamado repousa sobre uma promessa. O chamado de Jeremias repousava sobre uma promessa. O chamado de Abraão, o chamado de Moisés, de José, de Davi. E foi assim com muitos homens na Bíblia. Todo chamado está debaixo de uma promessa e precisamos respeitar cada fase do cumprimento para que ele seja cumprido cabalmente. E eu quero falar de algumas coisas que você precisa fazer, poucas coisas, tá? Porque não dá tempo de falar muitas. Mas eu quero falar de algumas coisas importantes para você fazer, para que você consiga cumprir cabalmente o seu chamado. Primeira coisa, guarde a promessa no seu coração e espere. Lucas 2, 18, 19 diz o seguinte: ao ouvirem o que os pastores relatavam, ficaram sobremodo assustados. Maria, contudo, observava silenciosamente todos os acontecimentos e refletia sobre eles em seu coração. Quando a gente recebe uma palavra profética, a gente fica muito empolgado com aquilo. A gente pensa em como vai ser, como vai fazer, a gente quer dar um jeitinho para que aconteça rápido. E sabe um erro que a gente comete? A gente começa a contar para as pessoas. A gente fala para um, fala para outro, e vai contando, posta na internet, e a gente conta para um monte de gente. O que você precisa fazer? Fazer o que Maria fazia. Ela observava silenciosamente, ali Maria estava na manjedoura, Jesus já tinha nascido, e ela estava ouvindo os pastores falando, né, assustados sobre o que estava acontecendo, mas Maria observava silenciosamente e refletia. A reflexão não tem voz, a reflexão ela é silenciosa. Então você precisa refletir sobre aquilo que Deus está falando com você. Muitas das vezes você vai receber palavras proféticas que não vão se cumprir. Por quê? Porque não era de Deus. E você não precisa brigar com o profeta por causa disso, porque o profeta é humano. Ele não está livre de erro. Talvez o profeta é um profeta mesmo, é um grande homem de Deus, ou uma mulher de Deus, e ela te deu uma palavra daquilo que Deus ia fazer na sua vida, não se cumpriu, e você fica triste com o profeta. O profeta, ele tem direito de erro também. E talvez ele falou num momento de emoção, ele te entregou uma palavra. Eu já entreguei palavras que não se cumpriram. Nem por isso eu deixo de ter voz profética. Então você precisa guardar o seu coração, guarda as palavras do Senhor no seu coração, reflita sobre ela. José contou para os seus irmãos sobre o sonho dele. O que aconteceu com José? Os irmãos jogaram ele numa cova, venderam ele para o Egito. Por quê? Porque os irmãos dele surgiu ali muitos ciúmes, né? Eles começaram a pensar, puxa vida, esse menino está falando coisas sem pé na cabeça, vamos matar esse menino. Então, muitos não vão entender, não vão acreditar,
vão invejar o que Deus tem prometido a você e até vão dizer coisas para você desacreditar na promessa. Então, guarde o seu coração. Ano retrasado, eu comecei o prazer de conhecer lá em casa. Em agosto, quem foi? Deixa eu ver, quem foi? Uau, tem muita gente ainda para ir, né? Então, em agosto de 2021, eu comecei o prazer de conhecer. Quando foi em dezembro, eu assisti uma live do pastor Romeu, e ali ele começou a profetizar sobre a minha vida, e eu não entendi nada. Eu falei, gente, do que o pastor Romeu está falando? E eu continuei com o prazer de conhecer. Quando foi outubro do ano passado, eu peguei essa live para assistir. Gente, ele estava falando exatamente sobre o prazer de conhecer. E eu não contei para ninguém, eu contei para o William, e eu fui vendo as coisas acontecendo, eu fui ouvir na live, fui ver, gente, essas coisas estão acontecendo, e esse ano nós começamos com a experiência do lar, que você vai conhecer também, tá? Então, aguarda aí, e são coisas que Deus tem colocado no meu. Então, quando o pastor Romeu me falou, eu guardei no meu coração, eu refleti sobre aquilo, e esperei o cumprimento de Deus. Nós já recebemos muitas promessas, muitas delas já se cumpriram e muitas delas ainda vão se cumprir em nome de Jesus. Abraão e Sara esperaram 25 anos pelo filho da promessa, né? Então, talvez Deus te fez uma promessa aí ano passado, talvez vai levar 10 anos. Tristeza, né, irmã? Mas se for promessa de Deus, se for Deus falando, você vai ter que aguentar isso aí, amém? Então, segundo, obedeça mesmo que pareça chato. Gente, obediência nem sempre é bom. Obedecer aquilo que você está querendo fazer não é obediência. Obediência é fazer aquilo que você não quer fazer. Entenderam isso? Obedecer o que a gente quer fazer é muito fácil. Então, se o William falar comigo assim, amor, comprei uma passagem para a Disney para você, você vai semana que vem, você tem que me obedecer e ir. E você pode levar uma pessoa, quem quer ir? É muito fácil obedecer isso. Mas imagina que eu tenho uma viagem marcada para os Estados Unidos, e eu vou com umas mulheres, com uma galera de mulheres, e o William fala comigo, Elaine, eu não posso deixar você ir, eu preciso de você aqui. Aí eu preciso ficar. Isso é obediência. Então, foi isso que acontece. Você precisa obedecer mesmo que pareça chato. Em alguns momentos vai parecer ser chato, vai parecer que é o inimigo falando com você, vai parecer tudo, menos a voz de Deus. Apenas obedeça. Os discípulos de Jesus, eles passaram a noite inteira tentando pescar. Noite inteira tentando a pesca e não conseguiam pescar nenhum peixe. E aí, Jesus, quando eles desistem da pesca, né, eles vão para a beira-mar, Jesus chama Simão e fala com Simão assim, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão peixes. O que Simão fez? Lançou a rede, não foi? Mas olha o que Lucas fala, Lucas 5:5-6. Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu que está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar. Pedro já sabia que não tinha peixe. Ele passou a noite inteira pescando. Mas o mestre, o líder, o pai, o marido, falou, lança a rede do lado direito. E Pedro fala, olha, Senhor, nós já tentamos, mas o Senhor está falando, o Senhor está ordenando, então eu vou obedecer. E aí eles conseguiram pegar grande quantidade de peixes. Quando nós começamos com o discipulado aqui na igreja, nós tínhamos 17 casais de discípulos. Gente, nossos discipulados era tipo assim, a cada 1 hora entrava um casal. E a gente tinha um livrinho, fazia o livrinho com os casais, a gente discipulava a semana inteira. Pensa numa pessoa que ficava igual uma boneca nesse discipulado.
Porque eu não tinha nenhuma experiência de aconselhamento, eu não tinha nenhuma experiência de falar alguma coisa, muito tímida, muito envergonhada, mas eu disse sim ao chamado. Eu já tinha definido que eu queria ser uma pastora, que eu queria ser usada por Deus. E nós ficamos um bom tempo discipulando assim, com o William, somente o William, lendo a revista, porque o William é falastrão, né, gente? O William fala bastante. E eu ficava caladinha por um bom tempo. Mas eu entendi que nesse período, Deus me ensinou muita coisa, eu absorvi muita coisa. E muitas das vezes eu não queria estar nesse discipulado. Eu queria ficar em casa. Não, discipula só você que sabe fazer. Mas eu resolvi obedecer e eu fiquei. E eu ganhei muito nesse período, foi uma escola para mim. Amém? Você está disposto a obedecer? Número 3, foque na voz de quem te chamou. No caminho do cumprimento do chamado, presta bastante atenção nisso aqui, que isso aqui é muito importante para que você não desista do seu chamado. No caminho do cumprimento do chamado, vamos encontrar aplausos, críticas e a voz do propósito. Então, Jesus, quando ele desce do Monte das Oliveiras, ele está no meio de uma multidão. Pessoas querendo falar com ele, pessoas querendo ser curadas. A multidão falava de um lado, falava daquele barulho todo. E muitas pessoas falando ao mesmo tempo. E nós também estamos vivendo esse tempo. Nós temos um chamado e tem muitas vozes falando conosco. São os amigos, são os pais, são os maridos, são os líderes, muitas vozes falando conosco. Agora, Jesus estava no meio das vozes, dos aplausos, das críticas, mas tinha a voz do seu propósito. Ele estava ouvindo todas, mas ele focou na voz do seu propósito, que era a vontade de Deus. Agora, qual a voz vamos escolher ouvir? As vozes dos discípulos encorajavam Jesus, elogiavam Jesus e dizia para ele: Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Porém, os críticos, que eram os fariseus, eles diziam: manda esse povo calar, eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito num sábado. Os fariseus formavam um conselho contra ele para o matarem. No meio desse tumulto de vozes, entre encorajamentos e críticas, Jesus soube discernir a voz do seu chamado, a voz do seu propósito. Jesus não focava naquilo que era negativo. Jesus estava focado no chamado. Aquilo que eu falei com vocês não podem ficar presos ao final, mas você tem que caminhar no propósito, caminhar progressivamente. Agora, será necessário focar na promessa e identificar a voz do seu chamado em meio a tanto barulho. Talvez você já recebeu uma promessa de chamar e talvez você já começou a ouvir algumas críticas. Talvez você já começou a ouvir alguns elogios, né? Então, o que você precisa fazer? Focar na voz do seu chamado. Ouvir a voz dos aplausos, das críticas, mas definir que você não vai se prender nem a um, nem a outro. Não ficar no conformismo dos aplausos e nem paralisado pelas críticas. Ouvir a voz do seu chamado. Amém? Muitas das vezes, eu tentei recuar do meu chamado por causa das vozes de críticas. Muitas pessoas criticavam, muitas pessoas duvidavam do que Deus poderia fazer da minha vida, mas eu foquei muito no chamado. É muito importante que você ande com pessoas que acreditem no seu chamado, porque elas vão te impulsionar, elas vão encher o teu espírito de fé. Foi o que o William fez comigo. O William é um profeta particular, gente. Eu tenho um profeta particular na minha casa. E o William nunca deixou eu retroceder. Sempre que eu desanimava, que eu falava, não é para mim e tal, o William sempre punha gás, sempre falava comigo. Conclusão: você precisa deixar um legado. Amém? Seu chamado precisa deixar mais do que uma herança. Ele precisa deixar um legado.
Olha só, herança tem a ver com patrimônio ou estabilidade financeira, que tem como características bens materiais e é um conjunto de que vão nortear o seu comportamento ao longo da vida. É algo intangível, que não se acumula e não se mensura por meio de dinheiro ou bem material. Fala de princípios, de valores, de exemplo de vida, de referencial. Olha só, Saul, ele foi o primeiro rei a ser instituído. E Saul, ele foi ungido por Deus, mas ele não foi escolhido por Deus. O povo escolheu Saul. E Saul reinou durante 40 anos, mas ele teve um reino rejeitado. Saul foi rejeitado. Olha só 1 Samuel 8:7. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. O povo escolheu Saul, mas Deus não queria Saul para reinar. Porque ele sabia que se Deus escolhesse o rei, Deus iria reinar. Agora, Davi vem logo depois, o rei escolhido por Deus, e que também reinou 40 anos. 2 Samuel 5:10. E Davi ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor dos exércitos era com ele. E entendeu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel, e que exaltara seu reino por amor do seu povo. Qual que é a grande diferença nos dois reinados? Após a morte de Saul, o seu reinado foi sepultado com ele. Acabou, não se falou mais. Herança. Herança tem fim. Herança é corruptível. Herança a traça come, a ferrugem destrói. Ladrão rouba. Herança não é permanente, herança acaba. As pessoas ganham, recebem herança dos pais aí, e às vezes vende tudo, gasta todo o dinheiro e acaba, às vezes fica pobre de novo, às vezes heranças grandes. E o que aconteceu com Saul foi isso, o reinado dele acaba ali. 1 Samuel 16:14 diz: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e atormentava-o um espírito mau da parte do Senhor. Então, o reinado de Saul foi um reinado trágico, melancólico, e cada vez mais ele se afastava do Senhor. Inclusive, ele foi perdendo suas características, tornando o homem depressivo, medroso e perturbado. Se você ler sobre a história de Saul, você vai ver lá no final da vida dele, que ele mesmo teve que se matar, porque nem o soldado dele quis acabar com a vida dele. Ele estava muito ferido, né? E ele queria que o soldado acabasse com a vida dele, ele mesmo suicidou. Então, um final muito trágico. Agora, o reinado de Davi está vivo até hoje, nas gerações. Deixou um legado para nós. E o legado, ele é eterno. 1 Crônicas 29:28, ele faleceu. Olha como é que terminou Davi. Ele faleceu feliz e realizado. Olha a diferença de Saul para Davi. Feliz e realizado, em boa vida longa, cercado do respeito de todos, grande honra e muita riqueza. E Salomão, seu filho, assumiu o trono em seu lugar. Os atos de Davi, desde os primeiros até os derradeiros, estão todos registrados, por escritos nas crônicas do profeta Samuel, o vidente, nas crônicas do profeta Natã e nas crônicas de Dente. Davi nos deixou um legado. Nós herdamos a linhagem do rei Davi por meio de Jesus Cristo. E nós carregamos esse legado e ele deve ser repassado a outros. Nós não podemos guardar para nós. Então, as decisões que você vai tomar em relação ao seu chamado vão definir o que você vai deixar para as próximas gerações. Herança ou legado. Você vai escolher. Lembre-se bem disso, que herança
ela é consumida. Legado é eterno. Davi morreu, mas ele deixou para as gerações futuras, e até hoje são contadas, né, as bênçãos, tudo aquilo que Davi conquistou, veio para as nossas vidas também. Eu estou lendo esse livro, e eu queria finalizar com ele. Gente, é um livro que eu falei com o William, amor, eu não aguento mais ler esse livro. É um livro que você precisa ler, que eu preciso ler, porque conta a história emocionante de um cristão chinês que levou sua fé até as últimas consequências, o homem do céu. E esse homem, eu li logo que começa o livro, eu estava preparando a minha mensagem, e ele fala o seguinte, ele fala com a esposa dele: não somos absolutamente nada, não temos nada do que nos orgulhar, não possuímos habilidades, nem coisa alguma a oferecer a Deus. O fato de Ele decidir nos usar decorre unicamente de sua graça. Não é mérito nosso. Não poderíamos nem pensar em nos queixar se Ele resolvesse levantar outras pessoas para cumprir seus propósitos, sem nunca mais nos usar. E aí tem uma pessoa no livro, Oswald Chambers, que diz: se você der a Deus o direito de controlar a sua vida, Ele fará de você um experimento santo, e os experimentos dele sempre dão certo. Ou seja, não são os grandes homens que transformam o mundo, mas sim os fracos nas mãos de Deus. Puxa vida, será que Deus prometeu que eu vou ser um grande pastor, um grande evangelista, um grande mestre, mas eu não tenho nenhuma característica para isso? Você vai ouvir muitas histórias de pessoas como você, que disseram sim ao chamado, e que foram obedientes até o fim, e que se tornaram esses grandes homens. E Deus quer fazer com você também. Amém? Fique de... Vai ter momentos que Deus vai te pedir coisas fáceis de fazer, que você vai super alegre para fazer, dançando, cantando. Mas vão ter coisas que vão ser difíceis de fazer. Se você ler esse livro, como eu li, eu fico envergonhada de cada página que eu leio desse livro. É muito triste. É muito triste a vida deste moço, a resiliência, o que ele fez por amor ao chamado. E eu olho para a minha vida, eu falo: Deus, parece que eu nem sou crente. Quando a gente ouve umas histórias dessas, quando a gente ouve as histórias do pastor Elcio, missionário lá há mais quase 20 anos, a gente ouve as histórias dele contando que os 4 primeiros anos dele ali, com a esposa, eles comeram macarrão e sardinha. Mas eles entenderam o chamado. Eles não brincaram com a palavra profética. E hoje, eles estão ali há 20 anos. Talvez você olhe: uau, que história linda, eu quero uma história assim para mim também. Mas você está disposto a passar pelo trajeto? Você está disposto a deixar Deus trabalhar na sua vida para que você esteja pronto? E hoje ele conta a história de meninos que foram libertos das maldições, meninas que foram libertas dos estupros, dos casamentos, né, com criança, meninos que se tornaram médicos, advogados. Por quê? Porque uma pessoa disse sim ao chamado. E Deus quer que você também diga sim. Deus quer que você defina o seu chamado e você trabalhe em cima dele. Você tem liberdade para dar um passo à frente e dizer sim ao seu chamado. Talvez você ainda não recebeu uma palavra, mas Deus tem um chamado para você. Deus tem um chamado para você. Se você ainda não recebeu a palavra, Deus vai te dar. No tempo certo, Deus vai te dar. Mas desde o primeiro momento que você diz sim ao Senhor, Ele te constituiu profeta para as nações. E Ele vai te levar aonde Ele quiser.
Se você disser sim, se você obedecer ao chamado. Oh, rebalabaxeira, galabaxia, galabás. Dobatamacoura, baixeira, elabaxeira, erabás. Nós te adoramos, Deus. Baixeira, erabalabaxoura, galabaxia, galabás.